Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês um comparativo direto entre duas placas de vídeo intermediárias que muito provavelmente serão a escolha de vocês aí nos próximos meses e até sair a nova geração. GTX 1060 Founders Edition, também conhecido como modelo referência, e RX 480 modelo referência. Então, é referência contra referência, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns gameplays para a gente ver a performance delas lado a lado. Vou analisar frame time, nós vamos analisar FPS também, temperatura, clock, como que é o funcionamento das placas, como que elas se saem em diversas situações. E no final do vídeo eu vou procurar responder a seguinte questão: qual é a melhor opção? Baseada nos pontos positivos e negativos de cada uma. Ou se vale a pena comprar outra placa e não comprar as referências. Bom, aqui estão os gameplays dos jogos, eu vou mostrar apenas alguns para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou deixar vocês analisarem com calma, em silêncio, mas antes eu quero detalhar o que está aparecendo ali no topo da tela. Então nós temos os dados obtidos pelo Riva Tuner, FPS, GPU, clock, temperatura, utilização. Na linha de baixo eu tenho o núcleo mais usado do CPU, ou seja, a utilização máxima de um núcleo, e do lado a utilização média. Nós temos embaixo a memória de vídeo, também conhecida como VRAM. Nós temos também memória dinâmica e memória RAM do computador da sua máquina, ok? Então lado a lado nós temos 1060 no lado esquerdo, RX 480 no lado direito. Então confira os gameplays e eu volto em seguida para a gente analisar os testes de frame time. Vamos começar aqui então com a análise de frame time, Ashes of the Singularity, 1080p High DX12. Então nós temos aqui o gráfico da 1060 Founders e da RX 480 referência. Então para quem não conhece muito, nós temos aqui um gráfico que não mostra FPS, e sim frame time, tempo do frame em milissegundos. Então é importante que a gente tenha o tempo menor e que não haja muitas variações, assim o seu gameplay roda bem fluido, sem stutter, sem aqueles probleminhas chatos que muitas vezes eu escuto aqui no canal. Ah, Lucas, eu tô rodando a 100 FPS, meu jogo tá travando. Esse é problema de stutter, de micro stutter, né? Então nós temos aqui a NVIDIA rodando com um pouco mais de FPS. Observe que em certos momentos ela fica abaixo, significa que ela está produzindo mais frames, e ela começa a sair de sincronia a partir desse momento, onde ela começa a render mais, e aí ela fica fora de sincronia do gráfico, porque nesse intervalo há uma maior quantidade de frames. E aqui a gente tem o teste em 1440p na configuração Extreme também em DirectX 12. Nós temos uma variação um pouco alta logo no começo do teste por parte da NVIDIA, a AMD também está aqui. Depois ele começa a estabilizar, é um teste, é uma resolução maior, uma configuração mais pesada. Então a gente vê que as placas ficam rondando ali entre 30 e 15 milissegundos, ok? Na maior parte do tempo estando aqui em 25, enfim. Então foi um teste que as duas placas rodaram bem, com uma performance muito similar. Vamos agora analisar o frame time do Doom em 1080p Ultra e Vulkan, ok? Então mais uma vez nós temos um teste rodando liso nas duas placas, sem spikes, sem variações, com bastante fluidez, ok?
E nesse teste em específico, a AMD está rendendo mais desempenho, ela está abaixo da NVIDIA. Lembrando que quanto menor o frame time, mais FPS você tem. Dentro de um intervalo, por exemplo, 1 segundo, está sendo gerado, processado mais quadros. Então você tem aí uma maior quantidade de FPS. E a mesma coisa acontecendo em 1440p. Então aqui nós temos pouquíssima variação, quase nada, está dentro de 10 e 20 milissegundos, com bastante estabilidade, bem tranquilinho, sem nenhum spike, ok? Nós temos aqui agora o frame time do Far Cry Primal 1080p Ultra. Nós temos alguns spikes na AMD, alguns pequenos spikes na NVIDIA, então nada muito significativo, está rodando bem entre 16 e 22 milissegundos. Então é mais um teste que as duas placas rodaram com uma performance muito parecida, com a NVIDIA rendendo um pouco mais de FPS, creio que ali 5 ou 6 FPS, eu vou mostrar a tabela para vocês darem uma olhada aí na tela também, ok? E em 1440p nós temos uma performance também bem parecida das duas placas, com a AMD tendo alguns spikes, como vocês estão vendo aqui, são spikes pequenos que não comprometem o seu desempenho. Mais uma vez a NVIDIA rendendo um pouco mais de FPS, rodando com frame time menor. Nós temos aqui agora o frame time do GTA V, é o benchmark na última cena em 1080p High. É um teste bastante longo, observe que nós temos aqui 10.000 frames, né? E aqui no começo há uma grande variação aqui na AMD e na NVIDIA, né? Então observe que nós temos um spike aqui, nós temos alguns spikes no meio, outro spike aqui, e aqui os spikes um pouco maiores, acima de 30 milissegundos na AMD. No GTA, a gente já viu pelo gráfico que ele está rodando com um FPS maior, nós temos uma média de frames maior, e aqui pelo frame time nós confirmamos que ele está rodando com mais estabilidade também, não apenas com mais frames, então nós temos menores spikes em menores quantidades também. Então são duas placas novas no mercado, que muito provavelmente com drivers isso aqui vai melhorar para os dois lados. Nós temos aqui o benchmark em 1440p High na última cena, então aqui mora uma grande diferença. Observe que enquanto a NVIDIA está tendo uma variação pequena, a AMD nós temos uma variação bem maior aqui nesse começo. E os spikes continuam aqui no meio. São spikes menores que ficam ali em 20 milissegundos, não prejudicam muito seu gameplay. Mas ainda assim é interessante que a gente comente isso, porque nesse caso a NVIDIA está rodando melhor, sem grandes variações. Tudo bem? Além de estar rodando com mais FPS também. Aqui nós temos o frame time do Hitman em 1080p nas configurações máximas, com exceção daquela configuração de escala. Em DirectX 12 nós temos uma coisa absurda aqui, o Hitman de fato não está rodando bem nas placas. Nós temos spikes aqui, por exemplo, na NVIDIA em 50 milissegundos, acima de 100 milissegundos, e um absurdo spike acima de 300 milissegundos. Isso aqui prejudica muito o seu gameplay. Então ao longo do benchmark nós temos vários picos desses, acima de 50, chegando em 100, aqui no final também, então realmente não está legal. Né? E a mesma coisa acontecendo em 1440p. No mesmo momento a AMD dá aquele spike acima de 300, a AMD e a NVIDIA vai dando spikes aí ao longo do teste. Então um teste que não está rodando muito bem, não está muito otimizado para essas placas. Esse aqui é o frame time do Rise of the Tomb Raider 1080p High FXA em DirectX 12, ok? Então a gente vê que a NVIDIA está rodando com FPS maior, há uma diferença grande aqui entre os dois frame times. Há spikes aqui no meio das duas placas, tem um spike maior da AMD, aqui aproximadamente em 50 milissegundos, e o outro spike da NVIDIA nesse ponto. Observe que como a NVIDIA está rodando com uma taxa maior de quadros, ela está processando mais quadros, ela começa a sair de sincronia. Então observe que nesse momento do spike, é esse momento da NVIDIA aqui, ó. É o mesmo nível do gráfico aqui. Então o spike da NVIDIA houve também acima de 20 milissegundos, porém foi menor que o da AMD, que chegou aqui em 50 milissegundos. Então, esses pontos acabam fazendo a diferença na sua fluidez, ok? Nós temos aqui o gráfico do mesmo jogo em 1080p Very High FXA. Então observe que nós mudamos apenas a configuração para Very High, mantivemos o DX12 e aqui o jogo virou. A AMD passou a render mais desempenho, ela passou a rodar com uma taxa de quadros maior, houve de fato os spikes aqui próximo dos 40 milissegundos, enquanto que o maior spike da NVIDIA foi em aproximadamente 26 milissegundos.
Aqui nós tivemos um spike para baixo em 5 milissegundos aproximadamente, ou seja, aqui o frame ele variou para cima, caiu e voltou e estabilizou, ok? A mesma coisa acontecendo aqui no gráfico da AMD. Frame time do T-Division em 1080p Ultra, então conforme o gráfico que eu já mostrei para vocês, as placas rodaram com uma performance bem similar, então a gente vê que as duas placas estão rodando bem o teste, não há muitos spikes, há alguns spikes de fato aqui na NVIDIA até 25 milissegundos, há spikes também por parte da AMD em alguns pontos, mas ambas as placas estão rodando bem, sem grandes variações. E a mesma coisa se repetindo aqui em 1440p. A NVIDIA está rodando com FPS um pouco menor, como vocês estão vendo, o gráfico da AMD está um pouco abaixo, isso significa mais quadros sendo processados, e basicamente é isso. Aqui nós temos o frame time do The Witcher 3 em 1080p Ultra, então há de fato alguns spikes aqui ao longo do teste, porém eles estão entre 12 e entre 28 milissegundos, então fica aí um teste estável. No momento que eu fiz essa captura dos logs, eu não senti nenhum problema de performance. A gente sente mais quando é um spike muito alto, que é uma diferença muito grande entre um frame e outro, entre um tempo de processamento e o outro, né? Então a gente observa aqui também que a NVIDIA está rodando com FPS maior, está gerando mais quadros em menos tempo, né? E aqui em 1440p nós vemos spikes da NVIDIA acima de 40 milissegundos, são 1, 2, 3, 4, 5 ao todo, enquanto que a AMD está rodando com mais estabilidade, sem grandes spikes. Então, basicamente é isso. Eu vou analisar mais dois gráficos, que é o progresso da frequência da GPU ao longo de um período, nesse caso é o benchmark do jogo Metro Last Light em 4K nas configurações máximas, 3 rodadas, e o progresso da temperatura da GPU ao longo desse período. Vamos ver como que as duas placas de referência da NVIDIA e referência da AMD se saem nesse teste, ok? Começando pelo teste do progresso da frequência da GPU, nós vemos que há uma grande diferença entre o clock das duas placas devido às suas arquiteturas e suas características. Então a NVIDIA ela roda ali acima dos 1800 MHz, enquanto que a AMD roda acima dos 1200 MHz. Se a gente olhar apenas esse gráfico, a gente não consegue concluir muita coisa, mas vamos relacionar agora esse gráfico com o gráfico de temperatura da GPU. Então observem que, referência contra referência, a NVIDIA trabalha aproximadamente 10 graus a menos. E são várias questões para isso, como por exemplo, baixo TDP, nós temos um TDP menor em relação à placa da AMD, e o próprio sistema de referência, ok? Então, quando a AMD chega em 80 graus, há o throttling, porque esse é o temp target dela. Se vocês olharem pelo Atman, lá, o software que a AMD introduziu com o lançamento dessa placa, nós vemos que ela está estabelecida nesse valor, você pode alterar isso. Então quando a placa chega a 80 graus, ela vai reduzir o clock para manter a temperatura nesse padrão, ok? Da mesma forma a NVIDIA, quando chega em 82 graus, que é o temp target padrão dela, ela vai reduzir clock e manter a temperatura baixa. Porém, há uma grande diferença entre a forma como o boost da NVIDIA trabalha e a forma como o boost da AMD trabalha. Ambas as placas têm base clock e boost clock. Então a gente tem aqui um clock menor no base e um clock um pouco maior no boost. A NVIDIA, ela trabalha da seguinte forma: o base clock dela fica ali próximo dos 1500 MHz e vai até 1000, 1700, 1800, eu não lembro agora o valor exato. Só que, se ela tem limite para subir, e isso é uma característica do GPU Boost 3.0, ela vai subir além automaticamente. Então observa que a placa trabalha ali em um clock alto, 1800, ela fica estabelecida ali acima do base clock dela. Então ela sequer trabalha no base clock. Ela só vai trabalhar no base clock de 1500 MHz se a GPU estiver muito quente, ou você fizer alguma limitação na potência dela, ou alguma limitação na tensão. Então ela vai jogar o clock lá para baixo para tentar estabelecer e ajustar esses outros parâmetros que ficaram desconfigurados. Então, resumindo, automaticamente a NVIDIA trabalha acima do clock especificado. Isso não é um problema da placa, isso não é só com essa placa. Todas as placas, desde a série 700, da série 600 na verdade, fazem isso.
veio aí GPU Boost 1.0, 2.0, 3.0. Aqui nós temos a média de clock da NVIDIA. A média de clock dela foi 1828 MHz, que é além do clock Boost e além do clock base, obviamente. Por outro lado, nós temos a AMD com clock médio de 1219 MHz ao longo desse teste. O Boost Clock dela é 1255, então ela não trabalha sempre no Boost máximo e muito menos além do Boost máximo. Então o Boost Clock da AMD é o teto limite para ela. Se ela conseguir, ela roda naquele limite. Se houver algum tipo de empecilho que impeça isso, ela vai rodar abaixo e, obviamente, procurando ali manter pelo menos o Base Clock. Então essa é a grande diferença entre o funcionamento do Boost Clock da AMD e o Boost Clock da NVIDIA. Quando a NVIDIA procura rodar além daquele Boost Clock que é o típico, a AMD, se ela conseguir, ela chega no Boost Clock dela. Mas na maior parte do tempo, como vocês viram, ela roda abaixo dos 1255 MHz, ok? E um dos pivôs disso é justamente a temperatura da GPU. Quando ela chega no temp target dela, ela joga o clock para baixo. Então, no review da RX 480 que eu fiz em julho, se eu não me engano, eu mostrei que se você libera o temp target da placa e você libera o power limit da placa, ela sobe, ela rende mais performance. Então a gente vê que a placa da AMD é uma placa limitada. E quando você libera essas coisas, quando você acelera a fan, libera power, libera temp target, ela rende mais performance, que é algo que iria acontecer com uma placa custom que não tem esses limites. E esse é um ponto fraco dela. Depois eu vou comentar um pouco mais disso. Eu fiz um teste aqui no 3D Mark Fire Strike que dá para explicar muito bem isso. Observem aqui, pessoal. Nós temos aqui várias placas, né, ao longo dos testes que eu fiz aí. E nós temos aqui 1060 Founders na cor verde e a RX 480 na cor vermelha. Então observe que a NVIDIA rende mais performance no 3D Mark Fire Strike, assim como em alguns jogos como GTA, Witcher 3, Rise of the Tomb Raider em DX11, né? Em DX12 a gente tem ali uma diferença quando a gente muda a configuração, mas enfim. Observe que quando eu liberei o power da placa, só liberei o power, a AMD rendeu um pouquinho mais performance que a NVIDIA. Então a gente vê que ela é uma placa que tem esse limite de potência. Liberando o power, ela passa a render mais. Então se a placa já fosse assim, de fábrica, ela estaria ali mais em pé de igualdade com a NVIDIA em jogos que a gente viu que houve uma diferença grande entre as placas. Isso é uma coisa que a gente vai observar nas custom, como por exemplo na Safari Nitro, que eu estou aqui com ela, que vai sair teste logo logo, além das custom da 1060 também. As duas placas sobem overclock, a AMD é um pouco mais limitada, na verdade bastante limitada, eu consegui subir só acho que 30 ou 40 MHz, muito pouco. Na NVIDIA eu subi bem mais, rodei a 2.1 GHz quase, ela rendeu mais performance e chegou perto da 980 Extreme, que é uma placa que tem um overclock de fábrica bem alto já. E encostou ali na R9 Fury, que é uma placa de um segmento acima, uma placa bem forte aí da geração passada com GPU Feed, ok? Enfim pessoal, chegamos ao fim do vídeo, não quero que fique muito longo. Eu vou comentar com vocês agora os pontos que eu consideraria para comprar uma ou outra placa, ok? Performance, a gente viu que em alguns casos há um equilíbrio, como Far Cry Primal, T-Division, em alguns casos como Ashes, por exemplo, em DX12, em outros casos, em DX11, GTA, Witcher 3, Rise of the Tomb Raider, a 1060 ganha com folga da RX 480. Doom em Vulkan, a gente vê que a AMD teve uma vitória. Então depende bastante do jogo, depende do momento, depende da cena, são várias condições. Mas de uma forma geral, considerando também benchmarks sintéticos, a 1060 rende mais performance, ok? A 1060 ela também não é limitada pela temperatura, ela trabalha bem abaixo do temp target dela, não é limitada pela potência, não é limitada pela tensão, então ela trabalha com clock acima do boost e não faz throttling, mesmo sendo o modelo referência. E esse foi um ponto que eu elogiei durante o review. Isso não significa que eu estou falando que esse é o melhor sistema de refrigeração do mundo, mas ele é um sistema decente para a placa, porque mesmo sendo referência e considerando principalmente
outros modelos de referência que eu já testei aqui no canal, que eram sempre muito quentes, que a GPU ficava lá estrangulada fazendo down clock, esse pelo menos segura o clock em uma temperatura baixa. A gente tem que falar isso. Por outro lado, a AMD, como vocês viram, trabalha no Temp Target. Você precisa, para liberar o poder dela, você tem que liberar a Power Limit, tem que acelerar a fan, porque quando você libera o Power Limit a placa esquenta mais. Então você é obrigado a acelerar a fan para evitar throttling, ok? E da mesma forma, quando você faz overclock, você precisa liberar a Power, liberar o Temp e liberar a fan. São coisas que eu mostrei no review da RX 480, que vocês podem conferir mais detalhes, bem mais explicadinho, mastigadinho para vocês, ok? E nós temos aqui uma melhor performance por watt da NVIDIA. Por quê? Com 120 watts, ela rende mais performance em vários casos, como vocês viram. Benchmarks sintéticos, 3D Mark, Unigine Heaven, Time Spy, nós temos também ali SteamVR, que eu até esqueci de comentar, jogos DX11, ok? Então a relação performance por watt da NVIDIA é maior. As duas placas são econômicas, né? Elas consomem pouca energia, requerem fontes baixas, então se você tem uma placa de vídeo um pouco mais antiga que consome algo parecido com ela, você não precisa nem trocar de fonte, você pode trocar, escolher qualquer uma que vai te atender muito bem, ok? E agora as razões para optar pela RX 480. Vocês viram que em Vulkan ela teve uma performance maior, em DX12 ela teve uma performance equilibrada, em alguns casos passou, como no Rise of the Tomb Raider. Eu não vou nem considerar o ritmo, porque aquele teste do ritmo foi muito absurdo, né? Vocês concordam comigo, não concordam? Aqueles spikes absurdos ali. Então a gente vê que o futuro é bem curioso. Como será que essas placas vão se sair em mais jogos DX12, mais jogos em Vulkan? Será que a AMD vai começar a passar ou vai começar a se igualar? Que é o contrário do que acontece em jogos DX11. Vocês viram que GTA, Witcher 3 e Rise of the Tomb Raider, há uma vitória da NVIDIA. Alguns podem falar, Lucas, mas o Witcher 3 e o Rise of the Tomb Raider tem selo NVIDIA. Ok, respeito a sua opinião, não vou discutir isso. GTA seria um jogo neutro, naquele cenário aberto, onde ela rendeu mais. Esse é um fato, não tem como negar. Preço de lançamento, pessoal. Referência contra referência, a referência da AMD é mais barata. Ela saiu por 239, 8 GB de memória, saiu com mais memória, enquanto que a da NVIDIA saiu por 299, sendo vendida como produto premium. Há quem não concorde com isso, e inclusive eu, por exemplo, é um preço alto para um modelo referência, né? E tem 6 GB de memória, então tem 2 GB menos de memória. A gente viu que nos testes, por exemplo, o Rise of the Tomb Raider, aconteceu uma coisa curiosa quando a gente colocou na resolução 1440p em Very High. A NVIDIA passou a usar mais memória RAM da máquina por conta de não ter VRAM suficiente. Então é um jogo que usa muita memória de vídeo, mas aconteceu apenas nesse caso. Então a quantidade de memória vai ser importante em jogos que você vai de fato usar memória de vídeo. Quando você roda em resoluções altas, em configurações altas, realmente exigentes, aí você vai precisar de mais memória. Então esses seriam os pontos positivos de cada placa. Bom, 1060 Founders não vai vir para o Brasil. Na verdade ela está sendo até esgotada já do site da NVIDIA. Ela está esgotada do site da NVIDIA. Foi lançada como uma edição limitada, então não tem chance de chegar por aqui. Muito difícil. Só se você importar de alguém, de alguma loja lá fora que tenha, o que eu acredito que não aconteça porque só a NVIDIA está vendendo. Então, não tem como nem eu recomendar para vocês comprarem a 1060 Founders. Então eu recomendo que vocês, ao optar por uma 1060, compre um modelo customizado, ok? Mesma coisa, RX 480, é uma placa que foi, desculpa, é uma placa que foi queimada por aquela polêmica do PCI Express. Então ela ficou bastante queimada com isso, o pessoal não está confiando muito ainda, mesmo com a AMD tentando lançar a solução via driver. Então, sinceramente, pessoal, recomendando para vocês uma coisa que eu faria, eu compraria uma placa custom. São placas que rendem mais performance, tem clock maior, temperatura menor, tem aí conector de 8 pinos no caso da AMD, então a gente esquece aquela polêmica que aconteceu no modelo referência, né? E agora eu conto com a ajuda de vocês. Digam aqui nos comentários
quais dessas placas vocês preferem. Lucas, eu prefiro a Sapphire Nitro. Lucas, eu prefiro a Zotac Amp 1060. Lucas, eu prefiro referência mesmo. Ou eu prefiro outras placas, 1070 ou 470, 460, enfim. Então nesse vídeo eu passei para vocês os pontos positivos de cada uma. E agora vamos discutir aqui embaixo qual é melhor. Então isso é uma coisa que depende muito do seu gosto pessoal. Gosto pessoal, né? Não tem muito sentido falar assim, mas depende muito do que você precisa, das suas necessidades e principalmente do seu bolso. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos participar comigo aqui nesse vídeo. Deixe suas sugestões de testes. Eu posso fazer mais testes em outros jogos, em jogos lançamentos com essas duas placas. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal se você quiser continuar acompanhando as novidades. E é isso aí. Um abração para vocês, pessoal. Falou!